Paz do Senhor, queridos. Glória a Deus pela sua vida, por estarmos aqui, mesmo que parcialmente, mas é bom vê-los na casa do Pai, para nós podermos adorar junto o nosso Deus. Amém? Amém? Quero começar pedindo para que você abra sua Bíblia, o Salmo de número 33, por favor. Versículo 12. Vamos colocar em pé para nós lermos. Deixe sua preocupação. Vamos focar agora no nosso Deus, prestar um culto agradável, uma adoração verdadeira. Salmo 33, verso 12 diz: Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Do lugar onde mora, Ele observa todos os que vivem na terra. É Deus quem forma a mente deles e quem sabe tudo o que fazem. Nenhum rei vence por ter um exército poderoso. Nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele porque Ele é santo. O Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa esperança. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus. Eu queria gastar 3 minutos desse início de retorno de culto presencial. A paz do Senhor para todos aqueles que estão conectados, online, ligado conosco. E eu queria que você também participasse disso. Eu quero que você, no lugar que você está, que você abra a sua boca. Nós vamos fazer um clamor pela nossa nação, pela nossa cidade, pela nossa casa. E eu queria muito te convidar nesse início de culto a você falar, declarar. Nós acabamos de ler que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus tem movido o Brasil, Deus tem feito algo diferente na nossa nação, nós cremos nisso. E a oração minha e sua faz toda a diferença. Amém? Nós há um período, espero que você esteja nesse propósito, estamos orando a meio-dia e às 18 horas. E eu estava para começar o culto, meu celular despertou. Que é o tempo, o momento que nós oramos pela nossa nação. Então eu queria começar esse culto, 18 horas. Conosco, juntos, como igreja, como noiva, fazendo um clamor para o nosso Deus. Amém? Abra sua boca, ore, vamos declarar. Pai, nós queremos colocar, Pai, a nossa nação diante do Senhor, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso presidente, as autoridades, a nossa família. Pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça. Pai, pedimos o Teu amor, o Teu cuidado. Pai, que a esperança possa ser o Senhor, que a cura possa ser o Senhor, que a motivação possa ser o Senhor. Que nesse tempo corações se rendam, que corações entendam, que corações enxerguem, ó Pai, aquilo que o Senhor quer. Profetizamos, ó Pai, uma nação saudável, uma nação cristã, uma nação cheia da presença do Espírito Santo, uma nação movida pelo Espírito de Deus, uma nação que o reino do Senhor é
visível, é palpável, uma nação, Pai, que tem um alimento sólido, que vem do trono de Deus, que flui águas vivas. Pai, nós oramos pela nossa cidade, nós oramos pelos enfermos, nós oramos pelas famílias, repreendemos todo o mal em nome de Jesus e declaramos que o teu povo é um povo feliz, que o teu povo é um povo alegre, que o teu povo não teme, porque a nossa confiança está no Senhor, porque é o Senhor quem nos conduz, porque no Senhor nós temos a vitória, Deus. Em nome de Jesus, Pai, colocamos este culto, apresentamos como aroma suave, como incenso ao Senhor, a nossa adoração, tudo aquilo que o Senhor quer ministrar conosco. Fala aos corações, eu coloco cada mente, todos aqueles que estão ligados conosco, ou nas casas, ou aqui, Pai, que possa ser algo especial, que, Pai, o Senhor possa receber o nosso louvor, mas também que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, consagramos este culto ao Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Vamos declarar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche, Senhor Jesus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Coloque as mãos no seu coração e declare. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche as nossas vidas. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar.
toda honra, toda glória que é devida a Jesus. Senhor, as igrejas dessa nação não têm podido se reunir, Senhor. Não têm podido muitas vezes cumprir a sua palavra, que diz que nós devemos congregar e juntos te adorar. Mas hoje nós estamos aqui como noiva, Senhor. Nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Jesus. Nós passamos por aquela porta porque nós te amamos, Jesus. Nós nos reunimos porque te amamos, Jesus. Porque queremos, em uma só voz, declarar. Levante suas mãos, vamos declarar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos, Jesus, independente. Declare de toda e qualquer situação. Te damos glória, Pai. Teu é o poder, Jesus. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória somente contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Santo, 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 te adoramos, Jesus. Santo, 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 Jesus. Como é doce a tua presença, Pai. O Senhor passeia, Jesus, por toda a terra. O Senhor está aqui, Jesus. O Senhor está em cada casa, Pai, que está conectada conosco. Seu doce Espírito se move entre nós, Jesus. Oh, nós te amamos, Pai. Te adoramos, Jesus. Feche seus olhos aí no seu lugar. Vamos continuar em espírito de adoração e de oração. Vá falando com o Senhor aí e dizendo: Senhor, eu coloco diante de Ti. Eu coloco diante de Ti, Jesus, tudo que tem acontecido na nossa nação. Eu coloco vidas diante de Ti, eu coloco doentes diante de Ti. O Senhor é um Deus de milagres. Quando nós olhamos e nós pensamos é impossível, o Senhor diz é possível. E é esse Deus que nós adoramos. Santo, 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 santo. Oh Pai, oh Pai. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorar
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Diante do Senhor, Pai, os familiares que têm sofrido suas perdas, Pai, queremos orar por essas pessoas agora, Pai. Se você conhece alguém que tem sofrido perdas, que você coloque o nome dessa pessoa agora diante do Senhor e você começa a orar e interceder por ela. Senhor, em nome de Jesus, enxuga as lágrimas dessas pessoas, Pai, que têm sofrido suas perdas, que têm sofrido, Senhor, que tem chorado, Senhor, por seus entes queridos, Pai. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor. Visita cada pessoa, Deus, que tem sofrido tanto nesse tempo, Pai. Nós clamamos, Deus, por essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Deus, Santo, Santo, Santo. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é
Este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Santo, 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 maravilhoso Jesus. Esse é quem tu és, Jesus. Santo, 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 santo. Santo, 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 Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele
entregamos esses momentos na Tua presença. Entregamos, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Entregamos, Jesus, dízimos e ofertas para a Sua casa. Entregamos nossas vidas, nossas casas, nossas famílias na Tua presença. Entregamos todo o anseio do nosso coração e da nossa mente na Tua presença. Tu és tudo para nós, Jesus. Tu és tudo para nós, Jesus. Te amamos, te adoramos, Pai. Santo, santo, santo é o Teu nome. Fique à vontade, querido, para entregar seu dízimo, sua oferta, se você veio assim preparado para isso. Aleluia. Amém? Amém? A Ele a glória. Glória a Deus. Queridos, tenho algo poderoso. E eu quero que você dê valor a isso que vai ser liberado nessa noite. Nós temos vivido tempos instáveis, mas tempos que Deus tem mostrado, falado com a sua igreja. E quando Deus fala algumas coisas, meu coração treme muito mais para estar aqui. A gente sabe que sempre Deus fala, que a palavra de Deus não volta vazia, que tudo é palavra de Deus. Mas tem algumas coisas que são específicas para esse tempo, para essa hora e deste modo. E eu quero que você absorva o recado que Deus tem para nós como igreja. Amém? Quero que você abra sua Bíblia comigo em João capítulo 6, versículo 35. Diz o seguinte, João 6,35: Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém? Eu vou ler de novo, Jesus dizendo: Eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Abaixe sua cabeça. Pai, pedimos a Tua graça, a Tua sabedoria, a Tua misericórdia, a Tua unção e a revelação do Teu Espírito Santo em cada coração.
e a revelação do Teu Espírito Santo em cada mente, em cada família, nos filhos, nos pais, nessa igreja e por onde essa palavra for atingida, Senhor. Que o Senhor fale, que o Senhor ensine, que o Senhor traga verdades, que o Senhor me use para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor nos ensinou nesta semana, aquilo que o Senhor nos mostrou nesses dias, aquilo que o Senhor vem falando conosco, Pai. Abra o entendimento de todos nós, é minha oração em nome de Jesus, amém. Queridos, um texto muito comum, nós já falamos muito sobre isso, Jesus falando que Ele é o pão da vida, e o que vai a Ele jamais terá fome. Na verdade, o que Jesus está tentando explicar, ou mostrar, ou revelar é que Jesus é o nosso sustento, Jesus é o nosso alimento, Jesus é a nossa nutrição. E todas as vezes que nós formos alimentados dEle ou por Ele, nós vamos estar saciados, nós não vamos ter necessidades nele, nós não vamos estar vazios espiritualmente, porque Ele é o nosso sustento, amém? E se você for analisar um pouco sobre esta questão de pão, de comida, de sustento, se você for pegar a Bíblia, se você pegar o reino de Deus, se você pegar a maioria dos ensinamentos de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que tem uma correlação com o alimento, tem uma correlação com comida. Nós sabemos que a Bíblia, ela foi escrita há milhares de anos, mas ela é atual, e ela é feita por parábolas, por analogias, e uma das analogias centrais, um eixo central da Bíblia é o alimento. Deus usa muito a questão de alimento para nos ensinar com algumas coisas. Se você pegar em Gênesis, quero só te dar alguns exemplos para você entender, que talvez você nunca tenha pensado nisso, mas se você pegar em Gênesis, Adão e Eva, eles comeram de um fruto, e caíram. Se você pegar Esaú, ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Se você pegar a Páscoa, Deus ordenou para eles comerem um cordeiro, comerem o pão. A hora que eles saíram, Deus falou: vou dar outra comida, vou dar um maná agora para vocês. E vocês vão para uma terra que tem uma outra comida, mana, leite e mel. Se você pegar Jesus, se você pegar o filho pródigo, ele voltou porque ele viu que tinha comida na casa do pai, ele comia lavagem dos porcos. Jesus falou: eu sou o pão da vida. Você vai lá em Apocalipse, e ele fala assim: vocês vão sentar numa mesa, na ceia do Cordeiro. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia se refere, tem uma analogia com a parte de alimentos, com a parte de comida. E daí, pastor, o que isso tem a ver? Queridos, eu tinha uma outra ministração para hoje, que vai ser falada porque é algo de Deus para nós. Mas essa semana, o pastor acordou e veio conversar comigo sobre um sonho, uma experiência que a princípio nós achamos que fosse simplesmente para nós. E eu quero ser rápido. E o sonho, ela estava dormindo e ela escutou uma voz no sonho, e ela não via, não sabia de onde vinha, mas ela entendeu com discernimento que era como se fosse a voz de Deus falando com ela. E a voz dizia assim: se vocês comerem chocolate o dia todo, vocês vão ter saúde, ou vão ser saudáveis. E no sonho, ela
pensava na resposta, mas ela não falava. Mas a voz entendia a resposta dela. E falava, isso mesmo, vocês vão ser doentes, porque o chocolate, por mais gostoso que seja, não tem os nutrientes necessários para uma vida saudável. Realmente vai ser uma vida fraca. Não vão estar bem nutridos. Mas essa voz continuou. E se vocês comerem metade do dia chocolate? E metade do dia comida? E a resposta, a hora que ela pensava, a voz, exato. Ainda assim vocês vão continuar frágeis. Vocês ainda não vão ter uma saúde boa, uma nutrição adequada. Ela falou, e se vocês comerem comida boa o dia todo, e esporadicamente vocês comerem um chocolate? Ela falou, eu vou ser saudável. Falou, exatamente, aí vocês vão ter uma vida saudável. E aí veio uma palavra, continuou, né, essa voz, é exatamente isso com as suas filhas. Se vocês deixarem ela comer chocolate espiritual, elas não vão ter uma vida saudável, nem o dia inteiro, nem meio período. Precisam comer alimento saudável, porque a hora que chegar as dificuldades, as lutas, vai ter nutrição, saúde suficiente para enfrentar e aguentar essa guerra. E ela acordou com isso, querido. Acabou, ponto. E ela veio de manhã, falou, amor, preciso te contar um negócio. E contou isso que eu estou te contando. E eu comecei a orar, e ela também, e a princípio foi muito específico para as nossas filhas. Então nós já sentamos, entendemos, não somos bobos, falamos, filhas, nós temos que ter algumas mudanças, porque se o próprio Deus tem nos instruído isso, e foi feito toda uma agenda diferente, determinado horários de devocional e etc. Mas eu entendi, querido, que não era simplesmente para filhos naturais, era também para filhos espirituais que Deus tem nos dado, e para mim e para ela também, ou seja, para todos nós, amém? E aí meu temor aumentou um pouco, porque eu falei, Deus, o que o Senhor quer com isso? O que significa isso? Título da minha mensagem hoje, se você tiver no Facebook, você vai procurar, ou no Insta, ou no YouTube, chocolate versus comida. Porque eu comecei então a orar e falar, Deus, o que o Senhor quer trazer para nós como igreja? E queridos, a semana inteira Deus começou, parece que tudo que Deus falava era comida. E nós assistimos lives, assistimos pregações, e eu escutei de outros pastores, e parece que tudo aquilo foi se encaixando, e eu comecei a orar e a estudar, e é sobre isso que eu quero falar, eu quero que você abra o teu coração para isso tudo, amém? Gênesis capítulo 3, versículo 6. Queridos, a Bíblia diz que aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Eu sei que muita gente vai absorver metade, ou vai entender, porque tinha algumas coisas que eram faladas por parábolas e as pessoas não entendiam, não conseguiam assimilar, mas os discípulos eles conseguiam enxergar. Então eu quero que você peça discernimento espiritual para você receber tudo aquilo que Deus quer que você receba, amém? E eu preciso do teu entendimento, da tua sabedoria, porque nós vamos caminhar em cima de algo que precisa da sua atenção. Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele também comeu. Os dois comeram. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si mesmos.
Queridos, isso é uma história muito conhecida, você já cansou de escutar, nós estamos falando de Adão e Eva, nós estamos falando da criação, mas a Bíblia, querido, desde a criação, ela é fantástica porque ela se aplica hoje. Aquilo que foi uma experiência de vida de Adão e Eva, reflete, é uma analogia, é uma metáfora de alguma coisa de hoje, que Deus quer nos ensinar hoje. Prova disso, Jesus, um dia ele foi questionado pelos fariseus sobre o divórcio, e Jesus falou assim, vocês não viram o que está escrito lá no princípio? O que Deus falou lá em Adão e Eva? Que deixará o homem, o pai e a mulher, e os dois se unirão. Ou seja, o que Jesus estava falando? Ele estava trazendo algo lá do princípio para agora. E da mesma forma, isso é aplicado nos nossos dias. Tudo aquilo que foi escrito lá, dá para a gente trazer para a nossa vida hoje. Amém? Versículo 7 diz, abriram-se então os olhos de ambos. Queridos, os olhos se abriram quando eles comeram. Eu vou repetir. Quando eles comeram, diz a Bíblia que os olhos abriram. E abriram para quê? Para aquilo que era carnal. Eles viram que eles estavam nus. E da mesma forma que o olho abriu para aquilo que era carnal, os olhos se fecharam para aquilo que era espiritual. Eles não conseguiram mais enxergar. Por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim, o Deus deste século cegou os olhos do entendimento. Ou seja, Paulo está falando que o diabo, Deus desse século, tá? Em letra minúscula, cegou os olhos do entendimento para que não conheçam a glória do Evangelho de Cristo. Ou seja, queridos, aqueles que não têm o Espírito Santo, aqueles que não passaram pela salvação, que não reconheceram Jesus, eles têm os olhos do entendimento cegos. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles ficaram cegos para aquilo que era espiritual. Foi ministrado esses dias sobre isso aqui. E aí eles começaram a enxergar. A hora que Deus chegou para Adão, falou assim, Adão, cadê você? E Adão escondeu, falou assim, estou aqui atrás da árvore, eu fiquei com vergonha. Eu estou nu e o Senhor me chamou. E eu penso que Deus chegou e falou assim, Adão, mas como assim? Quantas vezes eu vim te encontrar e você nunca tinha enxergado isso? Quantas vezes eu vim falar com você? Quantos relacionamentos nós tivemos? Quantas vezes nós caminhamos por esse jardim? Quanta experiência eu e você nós já tivemos e você nunca percebeu isso? Por que você enxergou isso agora? E qual foi a resposta dele? Porque eu comi. Porque a esposa que o Senhor me deu de comida para mim. Queridos, e é muito importante a gente entender isso. Quando Jesus chegou para Nicodemos, e Nicodemos começou a ter dúvidas, Jesus falou assim, Nicodemos, você é velho e não entende nada. É necessário que você nasça de novo, para que você possa ver. O que Jesus estava querendo dizer? Nicodemos, se você não tiver o Espírito Santo, se você não reconhecer Cristo, você não vai conseguir enxergar aquilo que é do reino de Deus. É necessário que você nasça da água e do Espírito, para que os teus olhos possam ver. Queridos, o que eu estou querendo te dizer com isso? Que Adão e Eva, eles comeram e ficaram cegos. E o que eu quero te dizer é que aquilo que nós comemos vai definir aquilo que nós vemos. Eu vou repetir. Na verdade, eu quero que você repita comigo. Fala assim, o que eu como vai definir aquilo que eu vejo. Exatamente isso. Qual o princípio disso, pastor? Justamente isso. Adão comeu e aquilo que ele enxergava, ele passou a não enxergar mais. E aquilo que ele não enxergava, agora ele passou a enxergar. Por quê? Queridos, na verdade, Eva caiu. Não foi quando ela comeu, foi quando ela começou a ser nutrida por uma voz que questionava verdades de Deus. Na verdade, nosso coração ele é nutrido, ou aquilo que nós enxergamos, por aquilo que nós vemos,
por aquilo que nós alimentamos, por aquilo que está entrando e está nos nutrindo. E isso é muito importante nós estarmos atentos. E a minha pergunta é: o que você tem comido? Qual tem sido a nutrição? Ou de onde vem a nutrição? O que você está se alimentando? Enquanto Eva e Adão se alimentavam daquilo que Deus falou assim: ó, queridos, nós temos todas essas árvores, esse é meu cardápio, você pode comer. Estava tudo certo. A hora que eles tiraram o olho do cardápio de Deus, daquilo que Deus dava, daquilo que Deus, e começaram a enxergar o cardápio que a serpente ofereceu, eles passaram a enxergar de forma diferente. O problema de Adão e Eva foi que eles trocaram a fonte da nutrição. Enquanto Deus estava oferecendo um cardápio, eles estavam ok. Quando Satanás ofereceu, a serpente ofereceu um cardápio, e eles foram no cardápio deles, eles saíram da onde Deus queria. Vocês estão me entendendo isso, queridos? Amém? Amém? Agora entenda que a Bíblia, Jesus, quando ele diz eu sou o pão da vida, querido, a nutrição, o alimento, na verdade, não é o quanto nós conhecemos, mas o quanto nós alimentamos. Não é o quanto você sabe de Deus, mas é o quanto você come de Deus. Não é o quanto você conhece de Jesus, mas é o quanto Jesus tem nutrido você. Deixa eu te explicar isso para você entender. Talvez você, vamos pegar na nossa dieta, é a nossa analogia. Talvez você saiba qual alimento é benéfico para você. Qual é o alimento que tem maior fonte proteica, qual é o alimento que tem mais vitaminas, qual é o alimento que é saudável, qual é o alimento que tem gordura magra, que você pode comer que não vai te fazer mal. Você sabe, às vezes você conhece, mas você continua comendo porcaria. Porque o conhecer não significa ser nutrido. E tem gente, querido, que não conhece às vezes nada disso que você sabe. Ou sabe muito menos de você, não fazia ideia de que esse alimento era bom. Mas tem uma fome, um desejo por comer comida boa. E se alimenta às vezes de comida muito melhor do que as porcarias que eu e você comemos. Então não é uma questão de conhecimento, mas é uma questão de o quanto nós estamos sendo nutridos por Deus. Porque tem muita gente que está na igreja, que sabe a verdade, que conhece a verdade, mas não está sendo nutrido, alimentado por essa verdade. E tem se tornado fracos. Tem se alimentado de chocolate o dia inteiro, ou às vezes meio período. E Deus está nos alertando para esses dias. Eu quero trazer caminhar na Bíblia com você sobre isso, querido. Presta atenção. Esaú e Jacó. Esaú, ele tinha um direito de primogenitura. E Esaú, você conhece a história, chega um determinado momento que ele vende, ele troca o seu direito de primogenitura por causa de um prato de lentilha. Não quero gastar muito tempo aqui, mas entenda o seguinte: o primogênito, ele tinha uma herança especial, ele tinha uma condição especial, ele era o queridinho do papai, ele tinha mais direito do que os outros, e esse era Esaú. E Jesus, ele veio como o unigênito, o único filho, e ele morreu como o unigênito, mas ele ressuscitou como o primogênito de muitos irmãos, que seria eu e você. Então em Cristo nós fomos restabelecidos na primogenitura, ou seja, aquela herança que antes só tinha o primogênito, agora eu e você que cremos, também temos o direito desse mimo, dessa primogenitura, porque Jesus abriu esse caminho para mim e para você, amém? O que foi a Páscoa? A Páscoa foi o juízo dos primogênitos. E o que aconteceu na Páscoa de Jesus, o verdadeiro Cordeiro? Ele veio cumprir e devolver esse direito de primogenitura para mim e para você. E às vezes nós trocamos por outras coisas que o mundo oferece. Foi isso que Esaú fez.
E nós não podemos trocar aquilo que Cristo conquistou por prato nenhum de comida ou por nada que nos oferece nesse mundo. Porque é fácil, a nossa carne quer. E se nós não estarmos atentos, nós comemos tudo aquilo que Satanás nos oferece e deixamos de lado aquilo que Jesus conquistou na cruz por mim e por você. Amém? Amém, queridos? Moisés foi um escolhido de Deus. Pega isso no teu espírito. O faraó mandou matar todas as crianças, você conhece também a história. A mãe dele pegou, pôs ele num cestinho de junco, colocou ele no rio Nilo. O cestinho foi embora, a irmã dele foi cuidando do cestinho. E de repente a princesa acha o cesto. E a hora que a princesa acha o cesto, Miriam, usada por Deus, para mim extremamente usada por Deus, ela chegou, princesa. Deixa eu te falar algo. Na verdade, eu queria te dar uma sugestão. Esse é um filho hebreu, ela percebeu já. Mas você, princesa, você não tem leite. O que você acha? Tem muitas mães que perderam seus filhos, foi mortos todas as crianças. O que você acha de eu pegar uma mãe que está cheia de leite para amamentar essa criança? E a princesa achou ótima ideia. E você também conhece a história. Miriam foi lá, chamou a própria mãe de Moisés e trouxe. E Moisés vivia num palácio, vivia no Egito, mas foi sustentada, nutrida, alimentada pela sua mãe. Escute, pai, mãe, eu e você, onde os nossos filhos têm se alimentado? Com quem os nossos filhos têm se alimentado? Queridos, não é o lugar, não é o local. Eles poderiam... Moisés estava lá no palácio, mas o responsável pela nutrição foi a mãe dele. Por isso que Moisés, quando ele cresceu, ele foi um libertador, porque ele foi nutrido por algo que era enviado de Deus. Escute bem, um dia Jairo chegou para Jesus e falou assim: Jesus, minha filha está morrendo. E Jesus olhou para ele e falou: já estou indo. E no caminho a filha morreu realmente. E Jesus foi lá e levantou e ressuscitou a menina. E quando ele ressuscitou, ele olhou para o pai e falou assim: agora dá de comer para essa menina, porque ela está fraca. Pega isso também. O ressuscitar, o sobrenatural vem de Deus, mas o alimentar os nossos filhos é o pai e a mãe que tem que fazer, é o pai e a mãe que tem que dar, é o pai e a mãe que tem que nutrir. Não é internet, não é WhatsApp, não é escola. O que os nossos filhos, o que eu e você temos alimentado e temos comido nesses dias? Amém, queridos? Sabe, isso chacoalhou a minha semana. Quem tem influenciado minhas filhas? Quem tem influenciado minha casa? O nosso padrão de pensamento, os nossos princípios de vida, os nossos valores, a forma de viver. Vamos continuar. Moisés se torna um libertador, você sabe. Deus envia as 10 pragas. A 10ª praga nós acabamos de pregar. Comei do cordeiro, comei os pães asmos, comei ervas amargas. E depois que eles comem, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Deus tira
o povo de Israel, Deus tira o teu povo amado, escolhido, porque o Senhor escutou o clamor deles, tira daquela situação de escravidão, tira daquela situação de morte, tira daquela situação de prisão, e fala, agora vocês têm um outro caminho, uma outra jornada, rumo a uma terra que mana leite e mel. Deus muda o cardápio. Agora Deus fala o seguinte, vocês comiam alho e cebola, a partir de hoje, o cardápio vai ser diferente. Agora vocês vão comer uma comida que vem do céu. O que Deus estava querendo dizer é o seguinte: até agora, até nesse momento, quem nutria vocês? O alimento vinha de Faraó. Mas a partir de hoje, o alimento vem, é do alto, é de cima. Vai vir um maná, esse que vai sustentar vocês. Deus muda o cardápio, a provisão, o sustento não vem mais agora do Egito, mas vem de Deus. Porque da onde que a gente come, aquilo que a gente recebe, é aquilo que nós vamos ver, aquilo que nós vamos enxergar. Aquilo que nós temos alimentado vai determinar o que eu vou enxergar, aquilo que eu vou ver. Queridos, isso é incrível. E isso, uau, Deus, porque presta atenção, eu e você, nós somos esse povo de Deus que fomos libertos, amém, queridos? Deixa eu clarear, porque às vezes está muito difícil. Quando a Bíblia diz que o povo de Deus saiu do Egito, isso significa eu e você, quando nós éramos escravos do pecado, aceitamos a Jesus, então Deus nos tira desse lugar de pecado, de dor, de sofrimento, de escravidão, e nos coloca agora numa jornada, que nós temos um alvo, nós temos um rumo, nós temos que prosseguir. Mas para eu conseguir fazer isso, eu tenho que deixar um cardápio que antes o mundo me alimentava, para eu alimentar agora de um cardápio que é de Deus. E isso significa quando eu aceito Jesus, quando eu participo da Páscoa. Queridos, o pessoal que saiu era o povo de Deus e que comeu do Cordeiro. Era um povo que foi escolhido. Era um povo que passou pelo mar, quando o mar se abriu. O que significa isso? O batismo, querido. Nós aceitamos Jesus, caminhamos e fomos batizados. O Faraó, a escravidão, o Egito, morreu, ficou tudo para trás. Agora nós saímos do outro lado, limpos, com uma vida nova, com uma jornada nova. Mas aí que está o problema, nós relaxamos, e foi onde eu quero chegar. Por que nós relaxamos? Afinal de contas eu já aceitei Jesus. Afinal de contas eu já não estou mais no Egito. Já estou agora no caminho. Afinal de contas agora eu já estou comendo maná. Ei. Tem um detalhe. Que é isso que eu quero que você entenda. E que é isso que eu tenho buscado todos os dias, é perceber, mesmo que eu já tenha vencido muitas coisas, mesmo que eu esteja sendo alimentado pelo maná, mas se você não prestar atenção, a nuvem vai andar e você não vai ver. E você vai ficar no deserto. O que eu estou querendo dizer, queridos, que às vezes nós vencemos o Covid, vencemos as lutas, vencemos as dificuldades, aí a gente dá aquela respirada, agora está tudo bem, passou essa crise, as coisas estão voltando ao normal, glória a Deus. Queridos, glória a Deus não, eu preciso continuar firme, porque se a nuvem andar, e eu ficar, eu estou fora do propósito de Deus. Pastor, então o que é o certo? É andar ou ficar parado? Os dois estão certos, depende do tempo e do momento. Porque tem tempo que a nuvem vai ficar parada, então eu vou ter que ficar parado. Mas tem tempo que a nuvem vai andar, e eu vou andar. E é assim que as coisas de Deus funcionam, querido. Jacó falou assim, você não vai para o Egito. Isaac, você não vai para o Egito. Pai Jacó falou, não, você vai para o Egito. Ou seja,
E é isso que eu tenho cobrado muito da nossa igreja, eu como pastor. Queridos, é muito fácil. Eu tenho 1000 pregações. Se eu digitar na internet, eu tenho 50.000. Eu posso muito bem falar uma palavra bonita. E talvez você possa subir aqui e falar uma palavra mais bonita do que eu. E a Bíblia, querida, ela nunca vai voltar vazia. Sempre vai ter algo edificante. Glória a Deus por isso. Mas a questão é o que Deus quer falar conosco agora. A questão é o que Deus quer que seja ministrado nesse tempo. Eu tenho falado isso muito para o louvor. Falei, equipe, nós temos uma playlist de 100 músicas. Não é simplesmente olhar e falar, nós vamos tocar essas 2, essas 3 que são mais bonitas. Ou essas aqui estão mais ensaiadas. Não. O que Deus, Pai, o que o Senhor quer escutar nesse culto? Falei para a equipe de mídia, falei, gente, não é simplesmente a gente fazer uma tag, não é simplesmente a gente, mas é o que o Senhor quer nos direcionar para esse tempo. Então é isso que nós temos que pensar. Não é questão de fazer ou não fazer, mas é fazer debaixo de uma direção de Deus. Amém? O maná, queridos, ele era um alimento que não podia ser comido no outro dia, dava bicho. Era de Deus, mas era de Deus para aquele dia. No outro dia cheirava mal. E às vezes, sabe o que acontece? A gente decorou versículo, a gente passou por situações lá atrás, por cultos abençoados, por momentos abençoados. Mas isso não te nutre. Eu vou repetir, isso não te nutre. Eu vou te dar um exemplo. Você pode lembrar de uma comida gostosa da sua avó. Você pode comer, nossa, quando eu tinha 18 anos, eu comi uma feijoada na casa do fulano. Não, eu comi um churrasco na casa do ciclano. Não, eu fiz lembranças, boas lembranças, não tem problema. Mas você vai continuar com fome. Por quê? Porque o maná tem que ser comido hoje. Então nós temos às vezes vivido de lembranças de comidas gostosas, de experiências gostosas, e achando que isso está nos nutrindo, mas não está. Se nós não comermos hoje, nós vamos continuar com uma vida fraca. Amém, queridos? E tem uma questão que eu sempre me questionei diante de Deus. O povo está comendo maná. Deus deu o cardápio, mudou o cardápio. Então o povo chega e fala assim: Moisés, enjoamos disso aí. A gente quer carne. E eu sempre achei assim esse texto muito difícil. Particularmente, porque eu falei, nossa, Deus foi bravo com esse povo. Porque diz que a Bíblia que Deus concedeu o desejo. Deus deu as é isso aí. Vocês entenderam, todo mundo. Codorna, querido. Codornizes, isso. Deus enviou um monte. Mas diz a Bíblia que veio o juízo. Veio o juízo de Deus e muitos morreram. E eu falei, Deus, mas que erro tinha? E Deus começou a me trazer algumas coisas muito importantes. Sabe por quê? O erro está na carne? Claro que não, queridos. Deus tinha acabado de mandar eles comerem o cordeiro. Deus tinha acabado de mandar eles comerem carne. Jesus ressurreto comeu peixe, comeu carne. A lei falava assim, comeis carne gordas. O sacrifício era isso, para eles comerem e celebrarem. Não tem nada a ver com a carne. Mas sabe o que tem a ver, queridos? Eles enjoaram de um alimento, de um cardápio que vinha do céu. E eles começaram a querer um cardápio que não era Deus que estava nutrindo, mas era a vontade deles. E quando a gente come daquilo que é nossa vontade, a gente enxerga aquilo que a gente come. E Deus sabia que eles precisavam naquele tempo ser alimentados por um cardápio que vinha dos céus. Amém, querido? Você está me entendendo? De novo, quem nutre a sua casa? Como está o alimento espiritual da sua família? Aquilo que você come, aquilo que te nutre, vai definir se sua casa fica em pé ou cai. Queridos, Deus continuou a ministrar essa semana.
E escuta bem essa palavra. Escute bem. Em cima disso que eu estou falando. Em um outro dia, Deus fez uma seguinte pergunta para nós. E se tirarem a tua Bíblia amanhã? E se você for proibido de ir na igreja? E se você não tiver mais acesso a estudar a palavra de Deus? O quanto você já se alimentou e o quanto você consegue passar para a próxima geração? Queridos, eu oro para isso nunca acontecer. Mas eu jamais imaginei que nós fôssemos passar 2 anos por uma pandemia, que a igreja fosse fechar, que o mundo fosse parar. Queridos, eu não sei quais são as perseguições dos finais dos tempos, mas nós sabemos que o comunismo está espalhado. Nós sabemos das perseguições religiosas, é bíblico. Imagina que tem uma possibilidade de amanhã tirar da internet, dos aplicativos, do Google, tudo que é Bíblia. Porque hoje você pergunta, você quer saber um versículo? Eu faço isso, querido. Eu digito no Google. Eu falo no Google e ele já me responde, é muito mais fácil. Imagina se eles confiscam todas as Bíblias. Quanto você aproveitou esse tempo para se alimentar e guardar na sua cabeça? Quanto você consegue passar para os seus filhos daquilo que você sabe? Quantos dos teus filhos sabem, têm o sustento para que lá na frente eles não desviem dessa palavra? Quanto tempo nós temos perdido com chocolate? Quantas vezes nós temos comido coisas que são gostosas aos nossos olhos, mas que não nos nutrem? Queridos, de verdade, eu não sei o que será 2022, 2025, mas nós temos que estar atento àquilo que Deus tem nos ensinado nesses dias. Amém? Amém, queridos? Quero continuar com isso. Sansão foi um cara de Deus, escolhido por Deus. Um homem que Deus chegou para Manoá, o seu pai, e falou: você vai ter um filho, ele vai ser top. Ele vai ser o cara. Ele vai ser o super-homem da geração. O Espírito Santo vai estar com ele, ele vai fazer coisas incríveis, vai ajudar o povo de Israel. Tem algumas regras, ele não vai poder cortar o cabelo, beber vinho, ele não vai poder tocar no defunto. E num belo dia, Sansão está indo e ele vê um leão. Queridos, a Bíblia diz que ele rasga o leão. Querido, nós temos medo de cachorrinho, de queixada. Você imagina um homem enfrentar um leão com as mãos, e mais do que enfrentar, rasgar o leão no meio. Querido, isso é uma ajuda sobrenatural de Deus. Muito bem, ele deixa o leão morto e vai embora. Mas quando ele volta, o que tem no leão? Comida, mel. Então ele para naquele leão e come o mel. Mas ele não poderia fazer isso, ele desobedece. Para nós, quantas vitórias, quantos leões que nós não tínhamos forças para derrotar, para vencer, e que Deus sobrenaturalmente nos ajudou. E às vezes nós voltamos naquele defunto, voltamos lá atrás naquela vitória, e desobedecemos ou usamos aquilo lá, talvez para a nossa glória, talvez para o nosso prazer, talvez para aquilo que encha os nossos olhos humanos naturais de soberba, de orgulho. Não tem alimento nenhum que possa ser trocado. Nós não podemos, querido, pegar aquilo que Deus já fez
e trocar por nada daquilo que é nos oferecido nesses dias. Amém? Esse é o que eu mais gosto. A Babilônia. Talvez por ser daquilo que Deus mais falou comigo. E talvez que mais se encaixa nos dias de hoje. Vamos entender a Babilônia. A Babilônia tinha um rei chamado Nabucodonosor. E a Babilônia, ela pega o povo de Deus, a igreja, que sou eu e você, e traz como servos, como escravos. Não é como escravos, mas como prisioneiros. Mas o rei Nabucodonosor, ele é muito inteligente, então ele faz algo muito estratégico. Ele fala o seguinte: pega os jovens inteligentes, jovens influentes, aqueles jovens que são nota 10. Pegue algum desses jovens que eu quero que eles ensinem aqui na Babilônia. Mas vocês vão fazer o seguinte. Abra para mim, por favor, Daniel 1, versículo 5. Mas vocês vão fazer o seguinte, quando vocês trouxerem esses jovens: deem a comida da Babilônia para eles. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Põe na versão NTLH, por favor. Isso aí. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, presta atenção. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Queridos, nós estamos falando que aquilo que nos alimenta, aquilo que nos nutre, é aquilo que nós enxergamos. É aquilo que faz a gente ver. Se eu como aquilo que é de Deus, de um cardápio de Deus, se é Deus que me sustenta, eu vou enxergar aquilo que é de Deus. Mas se eu como da Babilônia, ou se eu como do Egito, eu só como aquilo que Satanás oferece, eu vou enxergar aquilo que ele quer que eu enxergue. Eu vou ficar cego para as coisas de Deus. Então o rei Nabucodonosor, ele faz o seguinte: vocês vão comer por 3 anos. Olha como vai ficar claro agora para você. Nossos jovens crescem e vão para a faculdade. Aí eles chegam na faculdade, principalmente as federais. Eles são alimentados por 3, por 4 anos, por uma ideologia narcisista, marxista. Aí, a comida que eles comeram com o pai e a mãe, e que dava muito chocolate, que não nutria tanto, é substituída por uma comida de ideologias que são antibíblicas. Então, com 3 anos de preparo, eles saem de lá achando que Deus não é tudo isso, achando que Deus não é verdade, eles passam a ser ateu. Agora o pai não é, a democracia não é tão bom. Agora o bom é o comunismo, o socialismo, porque agora isso não é verdade, isso que é verdade, porque aquilo que eles se alimentaram foi muito mais nutritivo do que aquilo que uma vida os pais alimentaram. Porque eles não tinham o entendimento que Daniel tinha. 1 versículo 8, por favor. Daniel falou assim, eu não vou me contaminar com a comida da Babilônia. Eu posso estar na Babilônia, eu posso estar aqui dentro, mas eu não vou ser alimentado, porque a minha nutrição vem do Pai. Eu conheço quem me nutre, e é dessa comida que eu vou continuar comendo. Queridos, não importa o lugar, ele estava na Babilônia, mas ele sabia quem nutria ele. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso,
foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Queridos, e o texto, Daniel pede para Aspenaz dar apenas legumes para ele. Agora, a Babilônia representa algo que me é lícito. É diferente do Egito. Egito representa o pecado. Quando você come do Egito, está falando de pecado. Está falando de tudo aquilo que é errado. Babilônia já é diferente, já era o povo de Deus. Está falando que aquilo que talvez seja ilícito. E eu imagino a luta dos amigos de Daniel, olhando todo dia, falando: Daniel, a mesa está bonita, hein, cara? É comida do rei, nós nunca vimos essa comida. Daniel, passaram-se 3 meses, cara, ninguém passou mal comendo essa comida, será que a gente não pode comer, não? Escuta bem, escute isso. Quem come da Babilônia e quem come de Deus, aparentemente é igual, até que chega o momento da fornalha e da cova dos leões. Aí mostra quem é alimentado pela Babilônia e quem é alimentado por Deus. Quando chega a hora de se prostrar, quando chega a hora de entrar numa fornalha, quando chega a hora de ser comido pelos leões. Eu escutei o pastor falando isso, eu achei muito legal. Ele falou assim: sabe por que os leões não comeram Daniel? Porque leão gosta de carne. E Daniel não estava cheirando carne, Daniel estava cheirando verdura, legumes. E aí Pedro fala o seguinte, que o nosso adversário é como um leão que está rugindo ao nosso derredor, pronto, esperando para nos devorar. E a minha pergunta é: você está cheirando carne ou você está cheirando azeite, o pão da presença, o vinho novo, aquilo que é alimentado por Deus? Ou o cheiro que exala de você é o cheiro de carne, de pecado? O que tem te nutrido? O que você tem se alimentado? Como nós estamos vivendo esses dias, querido, de guerra, de luta, de pandemia, trancado em casa, de televisão, de Netflix, de internet, de redes sociais. Nós temos comido chocolate o dia inteiro? Não, nós temos comido chocolate meio período. Queridos, sabe o que me chamou a atenção? Que a palavra de Deus não foi: você está comendo veneno ou comida? Você está comendo droga ou comida saudável? Não, foi comendo chocolate. E eu te pergunto: chocolate é permitido? Sim. Chocolate é gostoso? Sim. Tem problema eu comer chocolate? Não. E qual que é a nossa desculpa? É justamente porque não tem problema, porque não é errado, então eu exagero. Eu me alimento muito mais disso, eu gasto meu tempo muito mais com isso. Afinal de contas, não é errado, não é pecado. É isso que representa a Babilônia. Eu posso comer, mas eu não quero, porque eu sei que eu preciso ser nutrido por algo nesses dias que vai me dar força, que vai me sustentar, porque vai chegar um momento de tribulação, de cova, de fornalha, e eu preciso estar bem nutrido. Amém, queridos? Quem alimenta a sua casa define o padrão de vida que ela vai ter. Amém. Nós precisamos entender isso. Não podemos deixar a nossa casa ser cheia de chocolate. Já quero caminhar para a minha conclusão. Uma vez Jesus contou a história do amor de um pai. E ele fala dos filhos, e você já ouviu muito sobre isso. E o filho, escute, ele comeu do cardápio do pai.
ele se alimentou da mesa. Mas um dia ele resolve abandonar. E ele vai embora, e ele começa a comer do cardápio do mundo. E no começo é muito legal, é muito gostoso. Ele começa a se divertir. Mas o cardápio do mundo chega uma hora, querido, que vai ser lavagem de porcos. Chega uma hora que o mundo, é isso que ele tem para te oferecer, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas o filho, ele tinha uma lembrança, ele falou assim: nossa, na casa do meu pai, presta atenção, a comida. O que fez o filho lembrar da casa do pai foi a comida. Falou: eu lembro que eu sentava na mesa, que os servos comem e não falta da comida do meu pai. Eu já experimentei daquela comida e eu vou voltar para aquele lugar. Eu vou deixar essa lavagem porque isso não é para mim. Eu vou voltar para esse cardápio. Eu quero ser sustentado por isso. E queridos, e quando ele chegou, o que o pai falou? Vai lá e mata um novilho. Vamos comer, porque você estava sendo sustentado pelo mundo, mas agora eu vou te sustentar. O cardápio eu que vou providenciar. O novilho é meu. Mata lá, porque a comida agora é eu que vou te dar. Porque aquilo que eu como é aquilo que eu enxergo. Da onde vem meu alimento? É aquilo que eu vou perceber, é aquilo que eu vou valorizar. São os princípios que eu vou viver. Amém, queridos? Se você pegar Jesus só falava de comida, querido. Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos. Falou: esse povo está com fome. Eu vou ensinar um negócio para vocês. Eu sou o sustento em abundância. Eu sou a comida em abundância. Mesmo que vocês acham que não tem comida, presta atenção. Eu multiplico essa comida e ainda faço sobrar 12 cestos para vocês, porque a comida dele, querido, não tem fim, é insaciável. Nós podemos, por isso que ele falou assim: ó, aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Por quê? Porque vocês vão comer sempre, eu vou ser o sustento de vocês. Jesus chegou e falou assim: ó, eu sou o pão da vida, comei de mim. Jesus pegou o pão, partiu, deu graças, falou assim: ó, coma, beba, em memória de mim. Agora, querido, Satanás é especialista em querer te oferecer uma comida, em querer mudar o seu cardápio. Satanás tentou isso com Jesus. Jesus estava no deserto. A primeira coisa que o diabo falou: se tu és filho, transforme essas pedras em pães. Transforma isso aí em comida. Jesus, você está com fome, eu quero te dar do meu cardápio. Ah, queridos, mas Jesus olhou para ele e falou assim: Satanás, você não está entendendo. Isso deu certo lá com o primeiro Adão. Quando você ofereceu, ele comeu. Mas eu sou o último Adão. E eu sei que não só de pão viverá o homem, mas da palavra, da comida que vem do Senhor. E eu sou o pão da vida. Não vou comer dessa comida, comigo não dá certo, eu sei quem me nutre. Amém, queridos? Sabe o que está nos esperando? Uma mesa posta, a bodas, a festa. O Senhor falou assim: ó, eu vou entrar e vou cear, eu vou comer com você, porque tem um cardápio espiritual de Deus, uma mesa, com o próprio Senhor nos servindo de uma comida que vai nos nutrir para o resto da eternidade. Amém? Quero que você coloque de pé, por favor. Assim como eu fui ministrado, chacoalhado, eu quero que você que está aqui, você que está em casa, pense nisso. O que nós temos comido, querido? Chocolate, que é gostoso? Ou nós temos comido
comida saudável, substância, palavra de Deus. Nós temos gastado esse tempo aproveitando a oportunidade, enquanto nós temos a Bíblia disponível, cursos, pregações, lives, testemunhos. Quanto alimento nós temos, bom, nutritivo. Eu quero que você reveja o seu cardápio. Eu quero que você pense nas suas prioridades, nos seus valores. O quanto você tem buscado. Porque diz a palavra que se você buscar, você vai achar. Se você bater, Ele vai abrir. E querido, se você tiver fome, Ele vai saciar, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Amém. Feche teus olhos. Pai, nós nessa noite queremos nos nutrir, Pai. Nós queremos entender aquilo que o Senhor está pedindo, aquilo que o Senhor está querendo, aquilo que o Senhor está movendo nessa hora, nesse tempo. Pai, nós pedimos graça, misericórdia. Pai, graça e misericórdia, Senhor. Nós não queremos negociar o nosso cardápio. Pai, nós queremos continuar com um cardápio celestial. Nós queremos ser sustentados e nutridos por algo que vem do céu, por uma palavra que nos enche, que nos fortalece. Pai, ajuda-nos a inculcar nos nossos filhos, nessa geração que tem se levantado, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer. Pai, não nos faça negligente, não nos deixe ser negligentes, Senhor, com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. Pai, que nós possamos estar, Pai, priorizando, inculcar a Tua palavra, as verdades, porque nós sabemos que mesmo que eles saiam, que talvez eles vão para a Babilônia, e Pai, quando oferecer uma comida diferente, Pai, eles não vão se alimentar daquela comida, porque eles sabem quem que é aquele que os nutre, eles sabem de onde vem uma comida que é saudável, que vai dar força, que vai mantê-los em pé, Pai, inegociável, com uma fé verdadeira, Senhor. Pai, que os nossos corações possam viver isso também. Nos ajude, ó Pai, a entender que o Senhor está chegando, o Senhor está preparando a sua noiva, que o Senhor quer uma noiva saudável, forte, bem nutrida, bem alimentada. Que nós possamos entender e viver a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos, isso é muito individual. Você não pode comer só no culto. Você não pode comer só no culto, queridos. Pastor, os teus líderes podem te instruir. Queridos, é igual o personal. Nós estamos na moda fitness. E eu não sei se você já fez academia um dia. E você treina. Mas quando você tem um professor do seu lado te instruindo, é outra realidade. É outra pegada. Aquilo que você achava que você não conseguia, você faz 2 vezes mais. Você morre 2 vezes mais também. Na hora você quer matar ele. Mas o personal, ele pode te ajudar, ele pode te instruir, pode te corrigir a você fazer para você ter um resultado melhor. Mas o exercício, quem tem que fazer é você. Ele não pode fazer o exercício no teu lugar. A dieta, quem tem que fazer é você.
Ele não pode emagrecer por você, ou comer a comida saudável para te dar energia para você treinar. Ele pode te instruir. Queridos, assim é a igreja. Nós podemos apontar, eu posso te ajudar, mas a decisão, a atitude, o querer não se contaminar, o querer não se contaminar, queridos, é uma decisão pessoal, particular de cada um. Amém? Queridos, não é tempo mais de viver para as coisas do mundo. Não tem valor. Queridos, abandone aquilo que desagrada a Deus. Abandone. Não vou nem falar o chocolate, querido, porque o chocolate ainda é permitido. E a palavra é sobre isso. Mas quantas pessoas estão ainda naquilo que não é chocolate, aquilo que é droga mesmo, aquilo que é veneno, aquilo que está destruindo, aquilo que é pecado, prostituição, imoralidade, pornografia, adultério. Queridos, não herdarão o reino de Deus quem tais coisas praticam. Ponto final. Eu vou repetir: não herdarão o reino de Deus aqueles que fazem essas coisas. Não vai ter como você negociar, chegar, mas a carne é fraca, mas isso, mas é... Queridos, não tem. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. É essa palavra, é dura, mas é a verdade. Ou você escolhe viver para Deus, ou você está correndo o risco de morrer e ir para o inferno. É tempo de nós alimentarmos aquilo que é de Deus, e você vai ver que você nunca, jamais vai ser tão cheio, tão alegre, tão preenchido, quanto viver os propósitos de Deus, queridos. Amém. Decida, não é amanhã, hoje, agora, viver para aquilo que é eterno. Amém. Amém. Queridos, quinta-feira nós temos um culto e eu vou mudá-lo agora. Quem prega é a pastora Luciana. Equipe de mídia, por favor, muda a tag para mim. Mas a gente iria fazer só online, nós fizemos quinta-feira. Mas eu vou fazer presencial e começando às 19 horas. Então nós vamos fazer um culto mais curto, um louvor mais curto. Mas vai começar às 19 horas, porque por decreto nós temos que terminar às 20 horas. Então quero te convidar, a você que sai 6 horas do serviço, você já deixa as coisas arrumadas, preparado, toma um banho correndo, 7 horas, 19 horas, culto presencial e também online, óbvio, mas das 19 às 20 horas, quinta-feira nós vamos voltar com esse culto presencial, porque é bom demais ver vocês aqui. Amém, queridos? Pastora Luciana vai ministrar, eu quero muito que você venha. Domingo, cadê o pastor Lucas? 9 horas da manhã? Domingo, 9 horas da manhã, nós voltamos com a nossa escola bíblica dominical. Comida boa, saudável, que vai encher você. Queridos, um culto de manhã, ensino, vai ser algo que nós vamos colocar nos nossos grupos. Estamos definindo algumas coisas, mas domingo que vem, às 9 horas da manhã, quero te convidar a você se alimentar, estar forte nesses dias, amém? E às 18 horas, de novo à noite, nós vamos estar aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Amém? Amém? Você recebe, queridos, em nome de Jesus? Dá um aplauso bem forte ao nosso Deus. Aleluia. Abaixe sua cabeça mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que nos instrui, um Deus que nos dá direção. Nos ajude, Pai. Nós sabemos que nós estamos no processo, na jornada, mas nós queremos estar de olho na nuvem, Pai, estar debaixo dela, estar de olho na coluna de fogo, estar sendo guiado por ela também. Pai, não sei o tempo de parar, não sei o tempo de caminhar, mas o Senhor sabe, Pai, e nós queremos movimentar conforme o Senhor se movimenta, que isso possa ser uma realidade na nossa igreja, nas nossas vidas, nos nossos ministérios, em nome de Jesus. Abençoe cada casa, abençoe cada família, Pai, aqueles que estão enfermos,
que o Senhor visite agora, que o Senhor cure, que o Senhor, Pai, traga saúde em nome de Jesus. Repreendemos toda enfermidade, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor visite o teu povo, que o Senhor visite a sua igreja. Abençoamos nossas autoridades, que o Senhor nos dê uma semana de vitória, uma semana cheia, Pai, de experiências do Senhor, revelações novas do Senhor. Que o Senhor esteja conduzindo o teu povo, a tua igreja. Nós te louvamos, te agradecemos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho, a unção, a presença gloriosa do Deus Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, com a sua família, hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe, queridos. Vai com Deus. Uma boa noite, uma boa semana.